Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais um dia para poder ler a palavra do Senhor. Hoje vamos continuar com o livro de Lucas. Vamos ler o capítulo 3 e 4. Tranquilo? Pega aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui. Capítulo 3. Fazia 15 anos que Tibério era imperador de Roma. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. Seu irmão Filipe a Itureia e a Traconítide e Lisânias, a Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse tempo que Deus enviou a sua palavra a João, filho de Zacarias, no deserto. E João percorria toda a região do rio Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão aplanadas, e as estradas curvas ficarão retas, e os caminhos esburacados serão nivelados, e todo homem verá a salvação de Deus. João Batista dizia às multidões que iam para ser batizados por ele: raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas para provar que vocês se converteram. Olha para você ver. A conversão aqui não é só da boca para fora. A conversão precisa vir acompanhada de atitudes, de ações que nós verdadeiramente nos convertemos, que nós verdadeiramente estamos conectados com Cristo e abandonado do pecado, abandonado das coisas ruins. Então vamos agir como pessoas que se converteram verdadeiramente. Precisamos agir de forma prática, não só ficar falando só na teoria, né? E não comecem a pensar: Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo, até destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. As multidões perguntavam a João: o que é que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça a mesma coisa. Alguns cobradores de impostos também foram para ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? João respondeu: não cobrem nada além da taxa estabelecida. Alguns soldados também perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não maltratem ninguém, não façam acusações falsas e fiquem contentes com o salário de vocês. O povo estava esperando o Messias, e todos perguntavam a si mesmos se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu batizo vocês com água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno sequer de desamarrar a correia das sandálias dele. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele terá na mão uma pá, vai limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo, que não se apaga. João anunciava a boa notícia ao povo de muitos outros modos. João repreendeu o governador Herodes porque este se casara com Herodíades, a mulher do irmão, e porque tinha feito muitas outras maldades. Herodes ainda fez o pior, mandou prender João. Todo o povo foi batizado. Jesus, depois de batizado, estava rezando, então o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou sua atividade pública. E conforme se pensava, ele era filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semeim, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Almadã, filho de filho de Jesus, filho de Eliese,
filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliassim, filho de Meleia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Seruque, filho de Ragal, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha para você ver, toda aqui é a geração de Jesus, toda a geração que veio antes de Jesus. Capítulo 4. Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou do rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Aí ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias e depois disso sentiu fome. Então o diabo disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei todo o poder e riqueza desses reinos, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te ajoelhares diante de mim, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, você adorará o Senhor, seu Deus, e somente a ele servirá. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz, não tente o Senhor seu Deus. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Essa passagem ela é muito marcante, porque nós vemos aqui que Jesus foi tentado pelo diabo no meio do deserto. Vários dias ali com calor escaldante, com fome, com sede, e o diabo vem tentar Jesus. E é nesse momento que nós vemos o amor verdadeiro de Jesus por Deus, o amor verdadeiro de Jesus por aquele que o enviou. Então olha para você ver. Quantas e quantas pessoas daqui da Bíblia pecaram? Todas, menos um, Jesus. Porque se a gente for levar em consideração, vamos citar alguns exemplos. Nós temos Adão e Eva, que comeram do fruto proibido e pecaram contra aquela ordem de Deus. Nós temos Davi, que olhou para uma moça tomando banho num outro lugar, sentiu atraído e foi até ela. E nós temos também Salomão, que se envolvia com várias e várias mulheres. Nós temos Judas, aquele que traiu Jesus, entregou Jesus para os soldados. Nós temos Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Jesus ali, que andava junto com ele, ele negou a Jesus. Nós temos aqui vários e vários exemplos de como nós somos falhos. Mas Jesus nos mostra que ele é o verdadeiro Messias. Ele, sim, é o amor verdadeiro. Por isso que ele nega aqui as tentações que o demônio entrega para ele. Pô, ele estava com fome, o demônio entregou para ele comida e ele negou. Ele estava ali, cara, sem nada ao seu redor, estava no meio do deserto, o demônio te leva até o alto, mostra a cidade para Jesus e fala assim, isso aqui tudo será teu. O demônio é bem ignorante porque tudo aquilo já pertencia a ele, né? Mas ele oferece aquilo para que Jesus enche os olhos, né, e queira aquelas posses, aquelas coisas ali.
Mas Jesus nega aquela tentação que o diabo oferecia para ele. E aqui nós vemos que verdadeiramente Jesus estava entregue à sua missão. Ele verdadeiramente amava a missão que Deus havia destinado para ele. Que ele iria morrer na cruz para perdoar-nos de todos os pecados. Olha para você ver que maravilha, cara. Jesus de fato nos ensina o que é amar de verdade. É não ceder na hora da fraqueza, é não ceder na hora da dificuldade. Nós temos que nos manter fiéis, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando é sobre todas as coisas, não é sobre algumas coisas só. Ah, eu não vou amar a Deus só sobre essas coisas aqui de casa, mas quando eu tiver com outra realidade, não vou precisar amar a Deus. Não, cara, é amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem assim, exceto isso, exceto aquilo. É amar a Deus sobre todas as coisas. Então é renegar tudo, 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 tudo e colocar sempre Deus como prioridade. Colocar sempre Deus acima de todas as coisas. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro e entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Todos aprovavam Jesus admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca e diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvidas, vocês vão repetir para mim o provérbio: Médico, cure-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto tomou conta de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem? E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre e esta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava.
de muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Olha para você ver, até os demônios reconhecem que Jesus era o Messias, aquele que foi enviado por Deus para perdoar-nos do pecado. Se até os demônios reconhecem Jesus, por que nós, criaturas que fomos criados por Ele, amado por Ele, que fomos salvos por causa dele, por que nós também não vamos reconhecer Jesus? Se toquem. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Devo anunciar a boa notícia do reino de Deus também para as outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E Jesus pregava nas sinagogas da Judeia. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Obrigado pela tua presença. Deus abençoe muito você e que Ele use muito você para pregar, para falar da palavra de Deus para todas as pessoas, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau.